Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Em 1555, Portugal estava tranquilo. O Brasil era uma bagunça organizada, mas pelo menos era deles. Até que, do nada, navios estrangeiros apareceram na Baía de Guanabara. Não eram espanhóis, ingleses ou holandeses. Eram franceses. E pior, eles não vieram só passear. Vieram para ficar. Construíram um forte, cavaram trincheiras, apontaram canhões para o mar e disseram: "Essa terra agora é nossa." E quase conseguiram. Esta é a história da França Antártica, a colônia francesa que tentou roubar o Rio de Janeiro. Mapas na mão, corsários franceses cruzam o Atlântico rumo ao sul do Brasil. A rota leva à Baía de Guanabara, escolhida por Nicolas Durand de Villegagnon, cavaleiro e navegador experiente. Ele busca riqueza com o pau-brasil e uma base segura para protestantes franceses. Em breve, fortes, trincheiras e canhões mudariam o equilíbrio de poder no Rio de Janeiro. Para entender a ousadia dessa invasão, precisamos mergulhar na mente de seu arquiteto, Nicolas Durand de Villegagnon. Um homem de contradições, cavaleiro da Ordem de Malta, um guerreiro católico condecorado, mas secretamente um calvinista. Ele era um militar brilhante e um navegador experiente que, ao olhar para os mapas portugueses, enxergou uma oportunidade que Lisboa teimosamente ignorava. O litoral sul do Brasil, especialmente a Baía de Guanabara, era um paraíso esquecido, um ponto cego na vasta colônia portuguesa que estava mais preocupada com o açúcar do Nordeste. Villegagnon viu a riqueza do pau-brasil, a madeira vermelha que valia fortunas na Europa, e a chance de forjar alianças com os povos nativos. Em novembro de 1555, após uma travessia desafiadora pelo Atlântico, sua pequena esquadra, com apenas 2 naus e cerca de 600 homens, finalmente adentrou a deslumbrante Baía de Guanabara. O plano era ambicioso e tinha um propósito duplo. Primeiro, estabelecer um entreposto comercial lucrativo. Segundo, e talvez mais importante, criar um refúgio, uma nova pátria para os protestantes franceses, os huguenotes, que enfrentavam perseguição brutal em uma França dividida por guerras religiosas. Ali, naquele cenário monumental, nascia o sonho da França Antártica. A primeira tarefa era garantir a defesa. Eles escolheram uma pequena ilha rochosa e estratégica, a ilha de Serigipe, e imediatamente começaram a construir uma fortaleza. Batizado de Forte Coligny, em homenagem ao almirante que patrocinou a expedição, o forte se tornou o coração da colônia. Seus canhões apontavam para o mar, um aviso claro a qualquer navio português que ousasse se aproximar. Mas a verdadeira genialidade da estratégia francesa não estava nas pedras do forte, e sim nas alianças. Eles fizeram o que Portugal nunca conseguiu de fato: tratar os povos locais como parceiros. Enquanto os portugueses viam os indígenas como mão de obra a ser escravizada, os franceses ofereciam escambo. Trocavam pentes, espelhos e, principalmente, machados de metal por suprimentos, proteção e ajuda na extração do pau-brasil. Para os tupinambás, que nutriam um ódio mortal pelos portugueses e seus aliados, os franceses eram libertadores. A França Antártica não era mais só um forte, era uma ameaça real ao domínio português. Em Lisboa, o rei não gostou nada da piada, mas quem estava no comando do Brasil era o novo governador-geral, Mendes Sá, um homem duro, com fama de não perdoar inimigos. Ele tinha 3 missões: pacificar os conflitos com os índios, consertar a briga com os jesuítas e, a mais importante, expulsar os franceses. Em 1560, Mendes Sá juntou o que tinha de navios e partiu para o Rio. A esquadra portuguesa atacou com tudo. O Forte Coligny foi bombardeado, destruído, incendiado. Villegagnon e seus homens fugiram mata adentro. Vitória? Não. Os franceses não foram embora do Brasil.
Simplesmente se esconderam na floresta, reagiram e continuaram ali, alimentados pelos índios. Mendes Sá voltou para Salvador comemorando, mas o inimigo ainda respirava. A guerra estava longe do fim. A coroa portuguesa, frustrada com a persistência francesa, percebeu que ataques pontuais não seriam suficientes. Era preciso uma solução definitiva, uma ocupação permanente. Para essa missão crucial, enviaram uma nova e robusta armada, comandada por Estácio de Sá, o jovem e ambicioso sobrinho do governador-geral Mendes Sá. Ele não vinha para uma simples batalha, vinha para reconquistar o território de uma vez por todas. E em 1º de março de 1565, Estácio fez algo histórico. Ele escolheu um local estratégico, uma faixa de areia espremida entre os morros Pão de Açúcar e Cara de Cão. Ali, com os pântanos às costas e a entrada da baía sob seu controle, ele fincou os pés na areia e fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas não se engane, não era uma vila pacata. Era uma base militar avançada, um acampamento fortificado cujo único propósito era servir de trampolim para a expulsão final dos franceses. Contudo, Estácio era um estrategista e sabia que a força bruta sozinha não venceria. O verdadeiro poder dos franceses não estava em seus fortes, mas em seus aliados, os milhares de guerreiros tupinambás que formavam seu exército. Para vencer, era preciso quebrar essa aliança. E quem assumiu essa missão diplomática, quase impossível? Os jesuítas. Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, mestres da persuasão, foram ao coração do território inimigo para negociar a paz com os tamoios. A oferta era direta e poderosa. Os portugueses prometiam o fim da escravização e dos ataques às suas aldeias. Em troca, os tamoios deveriam abandonar a aliança com os franceses. Foi uma aposta arriscada, mas que funcionou. A Confederação dos Tamoios, antes unida, rachou. Sem seu principal escudo humano e sua força de combate, os franceses ficaram subitamente vulneráveis. O tabuleiro estava pronto para o xeque-mate. Janeiro de 1567. O cerco se fechou. Mendes Sá veio pessoalmente com a esquadra principal. E dessa vez, os portugueses também tinham aliados indígenas, os temíveis guerreiros de Araribóia, inimigos mortais dos tamoios. A batalha foi selvagem. Os franceses resistiram, mas estavam cercados por terra e mar. Sem o apoio dos índios e sem reforços da França, a resistência desmoronou. Os últimos invasores fugiram ou morreram. Mas a vitória teve um preço amargo. Durante o combate, Estácio de Sá foi atingido no rosto por uma flecha envenenada. Ele não resistiu. Morreu dias depois, aos 47 anos, sem ver o rio que fundou se tornar a cidade que conhecemos hoje. Seu corpo está enterrado ali, na terra que ele defendeu até o fim. E assim, a França Antártica chegou ao seu fim. Após anos de batalhas sangrentas, Portugal finalmente venceu, mas foi uma vitória conquistada a duras penas. A expulsão dos franceses não foi apenas o fim de uma colônia rival. Foi um evento que redefiniu o futuro do Brasil. O susto de quase perder um pedaço tão estratégico de seu território foi tão grande que a coroa portuguesa tomou uma medida drástica e sem precedentes. Anos depois, para garantir uma defesa mais ágil e eficaz, o Brasil foi dividido em 2 governos independentes. Salvador continuou como capital, governando a parte norte da colônia, enquanto o Rio de Janeiro se tornou a sede do governo do Sul. Pense nisso, uma cidade recém-fundada, nascida do conflito, foi elevada a uma posição de poder imenso, tudo para evitar uma nova invasão. Essa decisão não só protegeu a costa, mas também acelerou o desenvolvimento do Rio, transformando-o de um posto militar para um centro administrativo vital. Essa guerra, travada com a bravura de Estácio de Sá, a diplomacia de Anchieta e a força de Araribóia, selou o destino do Brasil como uma nação de língua portuguesa. Mas já imaginou o que teria acontecido se o resultado fosse outro? Talvez hoje, em vez de samba e bossa nova, as ruas do Rio tocassem acordeão.
talvez o pão de açúcar fosse chamado de pain de sucre. Teríamos um Brasil bilíngue, com uma forte herança francesa moldando nossa cultura, arquitetura e até nosso jeito de ser. Um what if fascinante, não acha? Se você é do Rio, ama essa cidade maravilhosa ou simplesmente curtiu essa viagem pela história, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas batalhas que construíram o nosso país. Agora quero saber de você nos comentários. Você já conhecia os detalhes dessa invasão francesa? Marca aquele amigo que adora uma boa história e precisa saber que o Brasil quase falou francês. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! A disputa pela Baía de Guanabara definiu o destino do Brasil.